Então, hoje nós devemos concluir esse tema que já vem com 3 estudos. Paulo de Tarso encontra a serenidade e a harmonia resultantes de sua condição de aprendiz. Vamos ver aqui a introdução do livro Fonte Viva, capítulo 69. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou um trabalho por graça maior. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar o destino. Então vamos fazer aqui algumas observações. Emmanuel sempre nos leva a perceber e entender certas colocações ou palavras, muitas vezes fora do seu contexto habitual. Aqui é a palavra fé, né? Ele começa dizendo fé representa visão. Só que logo em seguida ele diz em que aspecto é que ele coloca fé como visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Então a gente já está dentro assim de um chamado de reflexão mais diferenciada. Depois tu baixa um pouco ali, Tião, o volume. Aceitar o cristianismo. Depois ele disse: quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou um trabalho com graça maior. E aqui realmente nós precisamos refletir por que é que ele está dizendo isso. Em verdade, desde o exemplo e os ensinos do Cristo, nós fomos chamados a ver o trabalho, o serviço e a ajuda ao próximo, disso decorrente, como sendo atividades de ordem elevada, de espíritos que estão se promovendo espiritualmente. Basta lembrar o exemplo do Cristo no final da sua mensagem aos discípulos, lavando os pés deles para depois querer ir enxugar com a toalha, numa posição de serviço e de escravidão. Então, no contexto da revelação cristã, em essência, despertar para a realidade espiritual é se tornar agente do bem a serviço de todos. E por isso é que ele diz: quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou trabalho por graça maior. É claro que em termos humanos, e sobretudo quando é olhado pelo ângulo materialista, isso é difícil de digerir. Só que o Espiritismo justamente nos chama a um despertamento de consciência e uma revalorização daquilo que para nós era importante e agora passa a deixar de ser muito grande. Porque no Espiritismo nós passamos a entender que ajudar, trabalhar, fazer o bem aos outros é algo que caracteriza os espíritos elevados. Não é característica de espírito inferior. E ele continua dizendo: aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar o destino. Veja essa última parte. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar o destino. Então vamos entender em termos de compreensão mais simples, porque Emmanuel diz algo às vezes bem profundo, com poucas palavras, e a gente tem que debulhar. Vejam só: aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas. Ele está dizendo o seguinte: olha, na medida em que você se abre
a de fato tomar conhecimento da revelação do Cristo, que hoje é atualizada pelo Espiritismo, não há como você não entrar no processo de renovação intensa. Porque todos nós vimos de diversas reencarnações aonde os objetivos de ordem material, imediatista, sempre predominaram. É lógico que agora a gente, se abrindo ao conhecimento espírita ou do Evangelho do Cristo, há muita coisa para ser renovada, dessa vida e de vidas passadas. E só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito. Por que é que só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito? Porque, em essência, o grande afastamento nosso de Deus, das leis divinas, foi a estruturação do egoísmo, do ego, do orgulho. E se tem uma coisa que vai de encontro fortemente ao orgulho e ao egoísmo, é servir aos outros. É por isso que ele diz que só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito. Só essa mudança da nossa maneira de observar a vida e a própria experiência de espírito encarnado, uma mudança profunda, é que vai conseguir trazer de volta a nossa essência natural e divina, que foi ao longo de diversas encarnações sabotada pelo mau uso do livre-arbítrio por cada um de nós, em atividades, atitudes e comportamentos egoístas e de confronto com as leis divinas. E terminando, e santificar-lhe o destino. Eu sempre gosto de posicionar o termo que Emmanuel usa muito na interpretação das passagens bíblicas, onde santificar é tão usado, que para nós ele coloca numa conotação de espiritualizar-se. Consegue reestruturar o espírito, espiritualizar o seu destino, fazer com que os objetivos e as metas que nós passemos a ter deixem de ser meramente materiais. A gente passa então a ter metas e objetivos de conquista de virtudes, superação de vícios e condicionamentos prejudiciais a nós. Tudo isso tem a ver com a gente santificar o destino. É a mudança de roteiro, de metas e objetivos que a gente passa a ter na medida que se permite ser transformado pelo conteúdo do Evangelho e da revelação espírita. Vamos então concluir esse nosso tema hoje. Paulo de Tarso encontra serenidade e harmonia resultante de sua condição de aprendiz. Esses estudos que são do projeto Espiritizar, eles são estruturados, sobretudo, para despertamento da consciência e contextuação do que é apresentado para a nossa experiência pessoal. Então, quando aqui a gente vê esse termo, Paulo de Tarso encontra serenidade e harmonia resultante de suas condições de aprendiz, a gente deve focar para a gente mesmo. Cada um de nós encontra a serenidade e a harmonia resultante da condição de aprendiz, e é em cima disso que nós estaremos conversando. Porque a situação vivenciada por Paulo é colocada como exemplo para todos nós nos sensibilizarmos e desejar seguir. Não é ele, Paulo, que a gente fica analisando. Ah, mas foi Paulo, comigo é muito diferente. Assim não adiantaria nada estar tomando conhecimento desses conteúdos se eles só serviram para alguém no passado e não servem para nós. Então esses estudos são sempre dentro dessa meta de a gente estar se colocando como o aprendiz, aquele que está se abrindo às possibilidades de transformação através da espiritualidade.
E antes de entrar aqui no primeiro slide, eu quero lembrar vocês o seguinte: os comentários de hoje prosseguem daquele desdobramento que Paulo tem, onde ele encontra Abigail e Estevão, que estavam no plano espiritual, que a princípio Paulo acha que está no terceiro céu. Só que o terceiro céu é uma figura de linguagem que ele usa, que nós também poderíamos usar, quando a gente tem um desdobramento e se encontra com alguém no plano espiritual muito querido, e para a gente aquilo é mais do que céu. Então foi como Paulo disse, o terceiro céu. Mas aí é um encontro onde ele ouve muitos conselhos de Abigail sobre a experiência de apóstolo que ele estava começando a ter agora. Então a gente está agora prosseguindo os conselhos, as advertências, o diálogo que Paulo tem com Abigail. É claro que isso não está registrado no livro Atos dos Apóstolos. No livro Atos, que narra boa parte da história de Paulo, não entrou nos detalhes da vida pessoal, afetiva dele. Quem entrou foi o livro Paulo e Estevão, trazido a nós pela mediunidade de Chico. É lá que a gente tem esses detalhes do que nós estamos aqui comentando e que foram inseridos nesse livro, A Prática da Mediunidade com Jesus. Então vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo toma a decisão de jamais desanimar do trabalho, no trabalho com Cristo, em todos os lugares e circunstâncias. Podemos fazer o mesmo ou não. Podemos, fazendo esforços para desenvolver as virtudes da fé ativa, da fidelidade a Deus, trabalhando sempre confiantes e obedientes à nossa consciência. Então, aqui tem muita coisa para nós refletirmos, vejam só. Quando nós somos convidados a, observando o exemplo de Paulo, nos abrirmos às possibilidades de nos sensibilizarmos a uma transformação semelhante à que Paulo vivenciou, isso é colocado por uma razão muito forte. É que através da revelação espírita, pela constatação da imortalidade da alma, pelo uso da mediunidade, onde nos são fornecidos dados precisos da interferência, da atuação das leis divinas, das leis da reencarnação, nós passamos a usar nossa inteligência, nosso raciocínio, criando deduções em cima das constatações que o Espiritismo nos dá através da mediunidade e que tem a característica, ou pelo menos deveria ter para cada um de nós, de fatos reais. A partir daí, essas constatações provocam para nós o despertamento da consciência para o que as leis divinas nos apontam como correto, as atitudes e os comportamentos que estão em harmonia com ela, não mais como obediência a uma lei, a alguém que nos ensinou porque o Cristo mandou, ou porque a gente leu na Bíblia, nada disso, ou porque leu no livro dos Espíritos, nada disso. Nós somos chamados e habilitados a ter uma atitude e um comportamento decorrente do uso do raciocínio e da inteligência. Então, nessa linha de nova conduta, nós podemos tudo que a gente nos permita conseguir. Porque aí fora da revelação espírita, nós temos aí inúmeras igrejas e escolas do cristianismo que colocam para seus seguidores, para seus adeptos, as lições e as leis que eles devem seguir. E é claro que a natureza humana se choca com essas leis, porque as leis espirituais vão de encontro aos interesses do corpo ou do egoísmo. Do corpo em termos de vícios e de desequilíbrios. Essas leis vão contra. E normalmente as pessoas que tentam obedecer, porque leram que está lá nos 10 mandamentos,
oleiro porque foi mandado pelo Cristo mesmo, elas não conseguem, porque elas tentam fazer algo que a consciência delas não aceitou. Elas o viu, podem ter até compreendido, podem até dizer em termos de da boca para fora, eu aceito, isso é certo, mas a consciência dela em termos de profundidade não engoliu isso não. Porque o que a consciência da grande maioria da humanidade andou engolindo, estabelecendo dentro de si, em termos de experiências e de memórias, é o quê? É a vivência do egoísmo, a busca da satisfação dos instintos, a observação da vida como uma luta para gozar o máximo que possa, juntar o máximo que possa e iludir-se com os valores e circunstâncias externas como tendo significado de vida ou de felicidade. É isso que a grande maioria da humanidade, ao longo de inúmeras encarnações, andou se atirando até os dias de hoje. Nessa linha de entendimento não dá para seguir com profundidade, com sentimento, com o coração as leis divinas, porque essas leis se chocam com esses interesses que poderíamos dizer assim, terra a terra. Então agora voltando para o nosso caso de espíritas, onde tudo que nos é dito é colocado assim, ó, reflete, analisa com tua vida, vê se isso que os espíritos ensinam é o que tu percebe como certo. Se é, e se constatas na tua experiência pessoal, então faz essa questão. E é por isso que surgiram aí tantos livros mediúnicos revelando sofrimentos atrozes que os espíritas passam, boa parte deles, ao reentrar no mundo espiritual, com os conflitos de consciência por não ter permitido o despertamento necessário para vivenciar a prática com autenticidade. A gente diz a prática com autenticidade porque, independente de crença religiosa, ainda muitos no movimento espírita fazem e vivenciam um comportamento quando estão sendo vistos pelos outros, ou pelos conhecidos, ou pela sociedade, ou pelo centro espírita. Mas quando estão na sua vivência íntima, particular, ou a portas fechadas, se transformam. Isso depois tem como consequência desarmonias e sofrimentos espirituais grandes. Então, isso não é para acontecer conosco. E como aqui está dizendo no texto, podemos, fazendo esforços para desenvolver as virtudes da fé ativa. O que é as virtudes da fé ativa? É a prática do conhecimento do bem através do nosso comportamento, das nossas atitudes. Então a gente aprendeu o que é certo e está fazendo o que é certo. Isso é uma fé ativa. A gente está colocando em atividade. Da fidelidade a Deus, trabalhando sempre, confiantes e obedientes à nossa consciência. Vamos para mais um slide. Aqui continua Abigail dando os conselhos a Paulo. Dedica-te ao Mestre em todos os instantes de tua vida. Serve-o com energia e ternura. Como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobreçam a alma. Está na página 182 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Então, dedica-te ao Mestre em todos os instantes da vida é algo que só consegue ou só pode ocorrer na medida em que nós, fazendo as alterações necessárias de metas, de objetivos, de conscientização da vida, coloca
nas suas atitudes e comportamentos, em todos os lugares e a todo momento, aquilo que agora percebe como certo. Abigail está dizendo aqui a Paulo, mas através do texto há um direcionamento para todos nós. Serve-o com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos. Aqui tem uma particularidade muito importante, porque quando Abigail diz a Paulo, e está sendo dito a nós também, serve-o, servir a Jesus, com energia e ternura, mas é servir a Jesus como? Através dos nossos irmãos do caminho, através dos nossos semelhantes. Evidentemente que Jesus estava e está no plano espiritual, está no meio de nós, mas o servir a Jesus se consubstancia na nossa interligação com o próximo, na convivência com o semelhante, quer seja parente, consanguíneo, quer fora de casa, com qualquer pessoa. Como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobreçam a alma. Então, há um envolvimento aqui da atitude que inicia-se com a reflexão, mas que se firma no sentimento. Tem alguém ali, Geraldo? Se firma no sentimento, na emoção. Porque a partir da doutrina espírita, nós somos chamados a ter atitudes e comportamentos aonde nós nos sintamos envolvidos. Não é apenas ouviu a lição, escutou a orientação ou leu. Não, é ter se aberto à sensibilização por elas. Vamos ver aqui mais um slide. Quando estamos no trabalho do bem operante, como dedicados cooperadores de Deus e embaixadores do Cristo, servindo com energia e ternura, o que acontece em nossa intimidade? Tem início aí o enobrecimento de nossa alma, fazendo jus ao título de cooperadores de Deus e embaixadores do Cristo. Vamos analisar por parte. Quando estamos no trabalho do bem operante, como dedicados cooperadores de Deus e embaixadores do Cristo, servindo com energia e ternura, o que acontece em nossa intimidade? E aí vem o texto. Tem início aí o enobrecimento de nossa alma, fazendo jus ao título. Esse título, cooperadores de Deus e embaixadores do Cristo, é a forma, inclusive, usada pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. Essa forma que ele coloca, destinando as cartas aos cristãos do chamado período do cristianismo primitivo. E que, claro, de forma indireta, para todos aqueles que depois viessem a se tornar cristãos. Para todos. Se não chegarmos a esse entendimento e se não fizermos exercícios nessa direção, não haverá o desenvolvimento dos sentimentos que enobrecem a alma, não acontecendo a transformação interior a que somos convidados. Então, só há um meio de efetivamente, de forma legítima e verdadeira, vivenciarmos as propostas do Evangelho do Cristo. Qual é a maneira? Tendo recebido elas e envolvido elas com sentimento e emoção. Então, de maneira nenhuma, a gente é chamado a uma obediência de regras. A gente é chamado a um trabalho de conscientização para que a sensibilidade envolva a atitude nossa.
Fazendo assim, aí de fato nós conseguimos essa transformação interior. Porque vai haver um envolvimento de mente, sentimento e emoção. E aí Paulo pergunta a Abigail durante o desdobramento: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail responde: ama. Somente o amor nos permite a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. É o amor que nos fortalece em nosso processo de autotransformação, para nos tornarmos cooperadores de Deus e embaixadores do Cristo. Então, a primeira resposta que Abigail dá a Paulo é no verbo imperativo ama. E a explicação: somente o amor nos permite a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. É o amor que nos fortalece em nosso processo de autotransformação para nos tornarmos cooperadores de Deus e embaixadores do Cristo. A questão toda, como nós sabemos, é que o amor é a base, a estrutura, o alicerce de todas as leis divinas. Então, não matarás, não adulterarás, honrarás pai e mãe, e todos os mandamentos eles estão enquadrados no mesmo alicerce, o amor. É exatamente ele que, por outro lado, vai de encontro ao egoísmo, que é a fonte de todos os vícios e de todos os desequilíbrios da criatura humana. E Paulo continua: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço por Jesus Cristo? E Abigail responde: trabalha. O trabalho do bem operante é a única forma de expressar os nossos esforços em Jesus Cristo. Como ele mesmo ensina, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Cabe ao discípulo fiel desenvolver o amor para que possa trabalhar no bem com entusiasmo, firmeza e dedicação. Então, primeira regra de Abigail: ama. A segunda: trabalha. Então, é na atividade constante e permanente que o homem alcança a realização da proposta maior do amor. Cabe ao discípulo fiel desenvolver o amor para que possa trabalhar no bem com entusiasmo, firmeza e dedicação. E Paulo continua: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. A alma deve estar pronta a atender o programa divino, em qualquer circunstância extrema de caprichos pessoais. Então, a terceira regra é ligada à esperança. O espera, quando Paulo indaga que providências adotar contra o desânimo destruidor. Calma, espere. A alma deve estar pronta a atender o programa divino em qualquer circunstância. É por isso que, na medida em que a nossa consciência de fato vai despertando para os deveres que devemos cumprir, nós nunca estaremos usando desculpas nem razões circunstanciais para não fazer aquilo que é chamado a fazer de imediato. Então, a proposta, quando nós começamos a nos envolver com o Espiritismo, é: se a sua consciência lhe diz para fazer um trabalho, faça.
Não fique esperando um bom tempo. E não protele para circunstâncias materiais que você ainda não tem. É esse o sentido. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Agora a quarta regra: perdoa. O perdão àqueles que ainda andam na indiferença frente à vida é a única decisão amorosa a ser tomada na via da compreensão. Então, ama, trabalha, espera e perdoa. É os 4 verbos que Abigail passa para Paulo e que indiretamente se direciona para todos nós. Nessa pergunta de Paulo, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens, Paulo se referia a algo que é muito importante nós termos cuidado para não tropeçar. E o que é que a gente precisa ter muito cuidado? É não estar procurando em circunstâncias externas, nem em pessoas, motivos para não fazer aquilo que a gente sabe que deve fazer. E aí ele pergunta, como conciliar as lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. O perdão àqueles que ainda andam na indiferença frente à vida é a única decisão amorosa a ser tomada na via da compreensão. Então, através do conhecimento que nós adquirimos sobre reencarnação e leis divinas, a gente sabe que cada pessoa está no lugar devido pelas conquistas espirituais que ela já realizou. Quando nós observamos a vida na Terra pela grande lei divina, tudo está no seu lugar. E repetindo aquela frase que já dissemos aqui algumas vezes, na Terra tem muita injustiça, mas não tem ninguém injustiçado. Porque na grande visão da vida da Terra, que é o mundo de provas e expiação, cada um está expressando as possibilidades, as ações e reações que o seu nível espiritual habilitou ele a ter. Então, ter essa atitude sempre espontânea de perdão, de compreensão, de entender o estado evolutivo do outro, para aceitar atitudes, comportamentos que vêm de encontro a nós e que poderiam nos deixar desarmonizados ou desequilibrados, quando a gente perceber, entender e matar, como se diz popularmente, o mal pela raiz, que é não se desequilibrar, não afrontar e, sobretudo, entender que o outro está dando o melhor que ele pode dar. Se esse melhor ainda é causador de desequilíbrio, de infelicidade, que a gente não endosse, que a gente não aceite aquilo como motivo para que a gente fique infeliz. Vamos ler aqui mais um slide. Paulo renasce para uma nova vida, em que o amor, o trabalho, a esperança e o perdão passam a norteá-lo, tornando-o verdadeiramente grande cooperador de Deus, embaixador do Cristo. Isso está na página 188 desse livro que eu vou apresentar aqui de novo para o pessoal que nos acompanha na internet. A Prática da Mediunidade com Jesus, que é já o último capítulo que nós estamos nele. Esse livro tem 200 e poucas páginas. Logo em breve nós deveremos estar concluindo o estudo desse livro. Então, nesse
nessa parte que nós estamos analisando, esse é o último slide que nós vamos comentar. Paulo renasce para uma nova vida. Nós também somos diariamente convidados à percepção e à conscientização de uma vida nova, que depende e tem tudo a ver com a nossa maneira de encarar as experiências, os relacionamentos, as situações da vida particular que temos, de uma forma agora leve, espiritual, de aprendiz, de pessoa sensível a ser instrumento do bem e a não ir de encontro às situações ou circunstâncias que antes de termos a compreensão espiritual da vida nos causava muito sofrimento, muita infelicidade e que agora não tem mais cabimento causar. Que diante do novo, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, do novo ponto de vista que a revelação espírita nos chama a vivenciar, é toda uma maneira inédita e nova de a gente estar experienciando cada dia de nossa encarnação. Então Paulo renasce para uma nova vida em que o amor, o trabalho, a esperança e o perdão passam a norteá-lo. É claro que essa diretriz que Paulo seguiu e que todos nós somos convidados a seguir, não é entendida, não é louvada, não é aplaudida de maneira nenhuma pela grande maioria das pessoas que vivem no materialismo, ou que não tiveram ainda a oportunidade de ter um encontro espiritual na sua vida. Para essa grande massa da humanidade, amor, trabalho, esperança e perdão é coisa para pobre, ou para pessoas que não têm grandes metas na vida. Mas aí nós percebemos com a ajuda da doutrina espírita que não é assim de maneira nenhuma. Na realidade, essas diretrizes que foram dadas por Abigail para Paulo foi as que realizaram a missão exitosa do trabalho que Paulo teve na sua encarnação. E a natureza de Paulo, para ter se aberto a essa mudança profunda, teve que fazer um esforço e um trabalho muito grande, ele com ele mesmo. Porque se tinha uma coisa que antes de se tornar cristão, Paulo não tinha, era virtude de perdão, de amor em termos espirituais, de esperança ou de trabalho como sinônimo de elevação. E o conceito que Paulo tinha e que ainda hoje é muito predominante no mundo material que a gente vive é trabalho como sinônimo de servidão, de escravidão ou humilhação. Só agora, através dos valores novos que o Espiritismo nos dá, é que o trabalho ganha a dignidade, o respeito e o valor que tinha perdido. Afinal de contas, o desnorteamento de valor que foi dado ao trabalho iniciou-se desde Adão e Eva, né? Porque veio aquele conceito de que Adão só teve que trabalhar porque desobedeceu a Deus. E aí o castigo divino que foi dado a ele foi de que ele só comeria com o suor do rosto, que era o sinônimo de ele ter que trabalhar como se o trabalho não fizesse parte da lei divina. E aí muita gente depois, ao longo da história humana, ficou tomando o trabalho como castigo, desgraça e coisa ruim. E lá dentro do passado nosso, essa forma de encarar o trabalho é bem presente.
Só agora com o Espiritismo é que a gente é chamado a fazer uma mudança, uma revitalização sobre isso aí. E finalizando, tornando verdadeiramente um grande cooperador de Deus e embaixador do Cristo. Isso aí também, claro, as metas maiores que são traçadas para cada um de nós. Nós iremos, no nosso próximo estudo, iniciar a temática Ivone Pereira encontra serenidade e harmonia resultante da sua condição de aprendiz de Jesus. A gente viu com Paulo, o próximo passo será ver através do exemplo de Ivone Pereira. E concluindo depois, nós iremos ter a aprendizagem com Jesus, tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado. São os próximos tópicos que nós deveremos estar compartilhando. Então vamos para a prece de encerramento. Alguém tem alguma dúvida ou pergunta? Senão nós hoje iremos encerrar um pouquinho mais cedo o nosso estudo. Sempre importante frisar, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler o romance Paulo e Estevão, é um livro tido por inúmeros estudiosos da doutrina espírita como o melhor romance mediúnico que veio através, não só do Chico, mas através da mediunidade de uma forma geral. Paulo Estevão é colocado como o melhor de todos. É claro que contra isso só há a própria opinião de Chico, que disse que o melhor de todos era o livro Memórias de um Suicida. Mas aí foi só na opinião de Chico, a princípio. Então, fica essas duas indicações como sendo livros indispensáveis para qualquer um espírita ter como material de leitura, de estudo dele. Então vamos para a prece de encerramento. Sebastião, tu pode fazer a prece por nós?